Vamos lá, então voltando a analisar a questão, vamos destacar aqui os erros. Pode ficar comigo aqui nessa tela. Primeira coisa, já destacou, né? Já percebeu. Meus documentos, não tem. E também o nome dessa pasta aqui, ó, não é conta de usuários, e sim usuários. Portanto, o item vai estar errado. Joga para a tela, joga para a tela. Jogou na tela, ok. Vamos continuar então. Olha só, menu iniciar novamente, vamos analisar agora aqui o item lá embaixo, dispositivos e impressoras, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Você vai anotar aí que dispositivos e impressoras permite adicionar, remover e ou configurar um dispositivo ou uma impressora, tá certo? Então fica a dica aí para você. Vamos lá. Próximo item, vamos lá, próximo item, programas padrão. Quero que você anote aí, por gentileza, agora o seguinte. O que eu posso fazer com programas padrão? Eu posso definir um programa como padrão de acordo com a sua funcionalidade. Como que é isso, Jefferson? Então vamos lá. Eu tenho, por exemplo, 2 navegadores. E é lógico, a condição para que eu possa escolher algum como padrão é que eu tenha pelo menos mais de um. Né? Tenha pelo menos 2, aliás, né? Pelo menos 2. Senão não tem como escolher nada. Só tem tu, vai tu mesmo. Então pode cortar para mim aqui. Olha só, eu tenho 2 programas que podem abrir imagens. 2 navegadores, por exemplo, como eu citei. Então eu posso escolher um deles para que seja o padrão. Isso significa que quando eu clico para abrir determinado arquivo de imagem, por exemplo, ele vai abrir sempre com aquele programa que eu escolhi, para que fosse o padrão. Então veja, um programa de imagem ele pode absorver todos os padrões possíveis dele, né? Então ele pode abrir, por exemplo, todas as extensões de imagem que eu utilizo. Ou eu posso variar entre 3, 4 programas. Questão de prova recentemente. É possível no Windows definir um programa que abra determinada extensão de imagem e outro programa outra extensão de imagem. Correto. Onde eu faço? Definir programa padrão. Lembrando que isso aqui pode ser feito lá no painel de controle, assim como o item anterior, né? Dispositivos e impressora, também está presente lá dentro do painel de controle. Na verdade, que eu tenho aqui um atalho lá para o painel de controle. Então, volta para a tela. Vamos andar. Próximo item aí, nós vamos analisar, nós vamos descer lá para o menu desligar. Então, quando eu entro no desligar, eu vou entrar aqui nessa tela ó, que está aparecendo para você. E aí eu tenho, primeiramente, então, a própria opção de desligar. Então, obviamente, clicando em desligar, o Windows vai ser desligado e, posteriormente, a máquina vai ser desligada. Corta para mim, observação importante. E se eu tento desligar o computador, mas eu tenho algum programa em execução? Depende do programa. Se esse programa é uma tarefa pendente, por exemplo, um documento do Word, uma pasta de trabalho do Excel, né, e eu preciso salvar e ainda não está salvo, e eu mando desligar o computador mesmo assim, ele vai perguntar se eu quero salvar aquele programa. Tá certo? Não respondendo, ele vai perguntar se eu quero forçar o desligamento. Então fica a dica para você. Caso eu tenha uma tarefa pendente, ele pergunta se eu quero salvar aquela tarefa. Se não, depois, logo em seguida, ele pergunta se eu quero forçar o desligamento. Se eu forçar o desligamento, eu perco todo o trabalho. Então, joga para a tela, fica a dica aí do desligar. Opção, agora, trocar usuário. Então, vamos analisar aí a opção trocar usuário. Veja que está piscando para você. Então, aqui eu vou colocar 2 termos que você deve saber. Olha só, pode jogar na tela aqui, vem para mim. O primeiro termo aqui é login. Tá? Ou não, e o termo logoff. Certo? Então, login e logoff. Login, iniciar a sessão de um usuário. Então, quando eu dou início, lembrando que essa sessão com 2 S, né? Você está escrevendo aí, sessão com 2 S. Logoff, encerrar a sessão de um usuário. Então, veja só, apaguei. Então, vamos lá. Vou fazer a troca de usuário, vou sair de um usuário para outro. O que eu posso fazer? Eu posso deixar todos os meus trabalhos abertos, porque eles não serão fechados. Então anota aí, troca de usuário permite trocar de usuário, mas mantém, né, todos os trabalhos abertos, não vai perder nada. E se eu fizer logoff, Jefferson? Se eu fizer logoff, então vamos ver aqui a tela, né, quando eu clico em trocar de usuário, eu vou para a tela de login, onde justamente eu posso escolher qual usuário que eu quero entrar. Eu posso voltar para o que eu estava, veja que fica uma mensagem. Tá pequenininha aí, mas eu vou ler para você. Né? Pode cortar para mim aqui onde eu estou com o dedo aqui, ó. Onde eu estou com o dedo aqui. A mensagem, opa, já vamos ter um zoom agora aqui para que você possa ver. A mensagem é que essa sessão, olha aí que maravilha. A sessão está iniciada. Então foi o usuário que eu acabei de sair.
E aí eu já posso saber que eu não troquei ainda de usuário, porque o usuário teste aqui, né, ele não foi, a sessão dele não foi iniciada. Então, como eu disse, eu posso realmente trocar de usuário ou eu posso voltar para a sessão do usuário que eu estava, tá ok? Então foi o zoom, vamos voltar à configuração anterior aí, a gente possa sair dessa tela. Então o zoom está saindo, saindo o zoom, agora você vai ver a televisão toda, beleza, está me vendo de novo. E aí vamos para a próxima opção então, fazer o logoff. Fazer o logoff, galera, você tem que ficar atento ao seguinte, encerra todas as tarefas em execução, tá? Tudo que está aberto vai ser encerrado, tudo, absolutamente tudo, tudo é encerrado. Então, o que vai acontecer se eu tenho trabalhos pendentes? Mesma coisa quando eu mandei desligar. Ele vai me perguntar, se eu não falar nada, ele vai perguntar se eu quero forçar agora o logoff. Lá foi o desligamento, aqui o logoff. Então vamos para uma situação hipotética aqui, ó. Mantém na tela aí. E aí eu vou desenhar aqui como se fosse o Windows, como se ele fosse um condomínio, certo? Uma ideia de um condomínio. E aqui os usuários. Então vou colocar aqui o usuário 1 e o usuário 2. E aí vamos supor que a sessão desse aqui está iniciada. Então você vai saber que as letras SI, sessão iniciada. E aí eu saio desse usuário para o usuário número 1. Né? Eu vou trocar de usuário do 2 para o 1. Então eu entro nesse usuário, que também vai ter sua sessão iniciada agora. E aí dentro do usuário 1, eu mando desligar o computador. Ou eu mando reiniciar o computador. O que vai acontecer? Aí você tem que ficar atento ao seguinte. Você mandou desligar ou reiniciar, vai afetar só esse usuário, só um? Nós vimos que o logoff afetaria só ele, vai encerrar a sessão dele, né? A sessão dele. Mas quando eu mando desligar ou reiniciar, não. Vai afetar todo mundo. Não está todo mundo no mesmo Windows? Está. Então o que vai acontecer nesse caso? Vai, nesse caso, prejudicar o outro usuário? Bom, vai. Vai prejudicar se esse usuário tiver o quê? Se ele tiver aqui com tarefas pendentes. Então veja que eu estou usando abreviação, mas eu estou falando, você está entendendo aí, né? TP, tarefas pendentes. Agora, a pergunta. Esse usuário número 1, ele vai ser avisado sobre o usuário número 2 quando ele mandar desligar ou quando ele mandar reiniciar? Vai. Apenas se ele tiver tarefas pendentes, Jefferson? Não. Tá? Então, basta que esse usuário esteja com a sua sessão iniciada. Então, ele tenha feito o login. Feito isso, o outro usuário vai ser avisado. Pode jogar na tela aí. Então, fica a dica para você aí sobre o logoff, tá? Fica a dica sobre fazer logoff. Olha a opção aqui, questão de prova. Para se realizar a troca de usuário no Windows, sem desligar o computador, deve-se... atento. Joga para a tela, vem comigo. Olha só o que eu tenho aqui. Sem desligar o computador, deve-se. Então, o que eu quero? Fazer a troca de usuário. Para fazer a troca de usuário, alguma das opções que eu tenho, ou seja, trocar o usuário ou fazer logoff, desliga o computador? Não. Então, até então, as duas. Mas ele falou que eu devo selecionar a opção fazer logoff. Tá atento? Ó. Deve-se selecionar a opção fazer logoff. Então, eu vou dar o destaque para essas palavras. Bom, o que ele tem que fazer? Já que eu tenho duas opções e ele está me falando deve fazer isso, ele tem que me justificar o uso dessa opção. Então, vejamos se ele faz isso. Vem comigo. Encontrada no menu iniciar, a fim, pode jogar para a tela para que a galera possa ler legal ali. A fim de encerrar a sessão atual de trabalho e deixar o computador disponível para outro usuário. Volta comigo agora. Então, onde é que ele justificou? Justificou? Sim. A fim de encerrar a sessão atual. Encerrar a sessão atual, certo? Então, trocar o usuário apenas encerra a sessão? Não. Quem que eu tenho que usar? Deve-se selecionar a opção fazer logoff. Portanto, você vai colocar aí que esse item está correto. Beleza? Volta comigo. Aliás, volta comigo não, joga na tela. Apaguei aqui. Ok, vamos embora. Lá no menu iniciar, opção bloquear. Então, o que você vai anotar aí no bloquear? Você coloca aí que bloqueia a sessão do usuário ativo. Então, joga na tela aí. Aí já está.
Olha lá, Jefferson, tá pequeno aqui de novo, mas não precisa dar o zoom agora não, pode ficar assim, né? Só mostrou aí que o usuário está bloqueado. Pode vir comigo aqui, pode vir comigo. Qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui nesse bloquear o usuário? O cuidado que eu tenho que ter é o seguinte, quando eu bloqueio a sessão de um usuário, necessariamente essa ação impede que outra pessoa acesse aquele computador, aquela sessão ali? Não. Não impede necessariamente. Por quê? Porque só vai impedir se aquele usuário tiver senha. Se não tiver senha, não impede. Fica a dica. Então, o uso de senha, já você é obrigatório no Windows para o administrador, para o padrão? Não é obrigatório. Ele é opcional. O Windows sugere que o usuário use senha. Mas caso eu não queira, né, fica a meu critério. Joga na tela. Vamos embora. Reiniciar o Windows. Estão lembrando que se eu mando reiniciar e eu estou em um usuário e tem outro logado, ele vai me avisar. Se eu tenho tarefas pendentes naquele usuário mesmo que eu estou reiniciando, ele vai me avisar. E aí eu posso forçar o quê? A reinicialização. Próximo, suspender. Para que esse modo aqui, galera? Isso aqui vai ser para economizar energia. Então você vai colocar aí que quando eu coloco no modo suspender, o computador desativa alguns recursos, tá? Com o objetivo de economizar energia. Mas eu quero que você dê ênfase, que você destaque aí a dica, né, para isso aqui, que ele não desliga o computador, tá ok? Não desliga o computador. Tranquilo? Próxima opção, então, nós vamos para o hibernar. Veja que está piscando aí a última opção. E aqui você vai tomar o seguinte cuidado. Pode cortar para mim. Porque o que o hibernar faz? Nós vimos que o anterior, ele coloca o computador no estado de economia de energia. Esse também vai economizar energia. Só que para isso, ele vai salvar antes tudo que está em execução, tudo que está em execução e desligar o computador. Desligar o computador. Anotou? Desliga, salva tudo. E quando eu ligo, Jefferson, ele volta ao estado que estava antes de hibernar. Então, uma hipótese. Vamos supor que eu tenho um documento do Word aberto, que não está salvo. Eu comecei a escrever, mas não está salvo. E eu vou e mando hibernar, ok? Mandei hibernar, ele vai salvar aquele documento e tudo mais que estiver aberto. A janela, navegador, se estiver aberto, Windows Explorer, tudo do jeito que estava. Quando eu ligar o computador, até a mensagem, ao invés de aparecer iniciando Windows, vai aparecer continuando Windows. E aí, o que vai acontecer? Continuando Windows, continuando da última forma que ele estava antes. Quando ligar o computador, estava tudo do jeito que estava. E o documento do Word, está salvo agora? Não. Ele foi salvo para hibernar. Quando eu volto da hibernação, não volta como estava antes? Volta. Então volta do mesmo jeito. Questão de prova. Vem comigo. Joga na tela, jogou. Se o recurso hibernar tiver sido ativado, quando o equipamento voltar a ser utilizado, a área de trabalho precisará ser reinicializada e todos os programas anteriormente ativos estarão fechados e deverão ser novamente inicializados. Certo ou errado? Errado. Vai estar tudo aberto, não precisa ser novamente inicializados. Tá ok? Então fica a dica para você aí. Próximo. Vamos agora entrar no Windows Explorer. Primeira coisa que você vai anotar aí no Windows Explorer para mim, por favor. Corta para mim. Você vai colocar aqui o Windows Explorer, o nome está aqui na tela, grandão. Você vai colocar aqui, ele é o gerenciador de arquivos e pastas, locais e ou da rede. Então eu posso gerenciar pastas de outras máquinas, né? Lógico, desde que eu tenha permissão para isso, né? Mas eu posso criar pastas, apagar pastas, mover arquivos usando o Windows Explorer, tanto da minha máquina quanto outras máquinas da rede, tendo permissão. Anotou? Questão de prova, hein? Então vamos lá, volta para a tela. E aí vamos falar aqui no Windows Explorer da estrutura da árvore de diretórios do Windows. Então veja só, principais pastas que eu separei para vocês aqui, você deve conhecê-las. Então começa aqui pela pasta arquivos de programa. O que eu tenho aqui? Várias questões de prova. Então corta para mim. Pasta arquivo de programas. O que eu tenho lá dentro? Os arquivos dos programas instalados no computador. Lógico, aqueles que são instalados depois, né, que eu instalei o Windows. Porque o Windows traz um conjunto de programas com ele. Tá? Então, eu vou ter programas que não vão estar ali. Mas é porque eles são nativos do Windows. Qualquer programa que eu instale posteriormente, por padrão, eu sei que você pode instalar em outra pasta, mas por padrão, ele vai para lá. E aí nós já tivemos várias questões de prova falando. Veja, algumas questões dizendo assim, para remover um programa instalado no computador, deve-se apagar a pasta do programa dentro da pasta arquivos de programas. Maneira incorreta.
Nós veremos que a maneira correta de se fazer isso é no painel de controle, programas e recursos. Já fica a dica. Volta. Próxima pasta, já falamos sobre ela, já vimos algumas questões abordando a pasta usuários. Então, a pasta usuários vai conter toda a estrutura que eu falei para vocês. Usuário. Aí vai ter o nome do usuário, Jefferson, por exemplo, certo? Luiz, Zezinho, Marieta e as suas respectivas pastas, aquelas padrões do Windows, né? Pasta documentos, imagens, links, downloads e pastas que o usuário criou dentro da sua estrutura vão instalar também. E por último aqui a pasta Windows. Então a pasta Windows vai conter toda a estrutura de diretórios do Windows, né? Os arquivos necessários para o funcionamento do Windows, essenciais para o Windows, ok? Então fica a dica aí para você dessa estrutura da árvore de diretórios do Windows. E aqui eu quero destacar, pode cortar para mim aqui, algo extremamente importante. Tá vendo essa letrinha aqui? No Windows, letras seguidas de 2 pontos são chamadas de unidades lógicas. Anotou? Letras seguidas de 2 pontos, unidades lógicas. E você vai colocar aqui o C, é a unidade raiz do Windows. Toda a árvore, toda a estrutura de diretórios do Windows está dentro do C. Tá? Fica a dica. Vamos para uma questão, corta para a tela. Em qual pasta de uma instalação padrão, olha aí, ó, do Windows 7, serão armazenados os arquivos e os atalhos presentes na área de trabalho de um usuário, cujo login é URS 90235. Então eles colocam esses nomes aí só para causar confusão na nossa cabeça. Corta para mim. O que ele quer saber? Onde é que está a pasta, área de trabalho, de um usuário chamado USR 90235. Onde é que está? Está no C, 2 pontos, usuários, nome do usuário, área de trabalho. Já matei. C, 2 pontos, área de trabalho, USR, não. C, 2 pontos, usuários, tananã, área de trabalho. Letra B. C, seu Windows? Não, aqui não tem as pastas usuários. C, arquivos de programa? Não, são os arquivos do programa. Letra E, seu Windows? Não. Né? Então, já destaquei todas essas opções aqui como erradas. Tranquilo? Matou? Usuários, USR, nome do usuário, né? E a pasta dele, área de trabalho. Assim como a pasta documentos dele vai estar no mesmo caminho. C, usuários, USR 90235, deve ser um robô esse cara, né? Um nome desse. Corta para a tela. Estou apagando, estou apagando, estou apagando, estou apagando. Apaguei. Então vamos lá. Próxima questão. Julgue os itens a seguir acerca de conceitos e características do sistema operacional Windows 7. Em geral, há no sistema operacional Windows uma pasta de sistema denominada arquivos de programas, na qual estão contidos os arquivos necessários para o funcionamento de alguns programas instalados pelo usuário. Apagar ou mover esses arquivos pode prejudicar o funcionamento desses programas instalados. Perfeitamente correto, foi o que eu disse, não se deve apagar as pastas, né? Então, o que ele está dizendo aqui, item correto. Então vamos lá para a segunda opção dessa mesma questão. No momento da instalação do Windows 7, uma pasta denominada Windows é criada automaticamente. Nessa pasta serão armazenados, por exemplo, os arquivos do sistema, perfeito, e outros programas produzidos pela Microsoft, como o MS Office. Corta para mim. Então, você não disse, Jefferson, que poderiam ter arquivos de programas do Windows lá? Sim. Arquivos de programas que vêm com Windows, por exemplo, o bloco de notas, o Paint, entre outros. Mas aqui nós temos um detalhe. Nós não falamos, mas estou falando agora. O MS, Jefferson, mas MS não é Microsoft? É. O Office é da Microsoft? É. Mas ele vem com Windows? Não. Você vai anotar aí. Microsoft Office não vem junto com Windows, tá? Na mesma instalação. São pacotes, são programas distintos, tá? Anotou aí? Então continua. Vamos lá, pode jogar para a tela. Jogou na tela. Vamos continuar a nossa análise falando agora das bibliotecas. Eu confundi aqui, eu olhei para as bibliotecas e pensei em outra coisa. Nós vamos falar agora dos favoritos. Vamos falar aqui da pasta favoritos. O que eu tenho na pasta favoritos? Então, vem comigo, tá vendo? Tá piscando aqui em cima, favoritos. Então, a Microsoft criou aquilo ali para quê? Colocar um atalho para as pastas mais acessadas pelo usuário. Então, automaticamente, ele cria aquelas pastas que você clica constantemente, ele cria um atalho ali. Então, vou dar um zoom aqui, ó, nos favoritos que eu tenho aqui. E nós vamos mostrar agora como adicionar
uma pasta aos favoritos. Então, veja só, eu cliquei na pasta, olha aqui embaixo, está piscando aqui para você, eu cliquei na pasta vídeos, cliquei com o botão esquerdo. Lá em cima, eu vou na pasta favoritos e clico com o botão direito. Cliquei com o botão direito e aí eu tenho a opção, olha assim, está piscando em azul ali para você, adicionar local aos favoritos. Dessa forma eu incluí a pasta aos favoritos, tá? Então essa é uma das maneiras que eu tenho para adicionar uma pasta aos favoritos. Vamos lá, vamos continuar agora. Pasta adicionada, então, como eu mostrei lá, que eu incluí a pasta vídeos. Tranquilo? Ficou a dica para você. Vamos lá. Continuando. Agora sim, bibliotecas. Aqui você vai anotar a primeira coisa que você vai anotar. Corta para mim. Vem comigo. Olha só. Primeira coisa que você vai anotar sobre bibliotecas. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Bibliotecas não armazenam nada. Já anotou? Bibliotecas não armazenam nada. Segundo, através das bibliotecas eu posso gerenciar o conteúdo das pastas. Dica? Beleza. Vamos dar uma olhada nas bibliotecas. Então, o que eu tenho ali nas bibliotecas? Pode cortá-la. O que eu tenho ali nas bibliotecas? Eu tenho atalho para as pastas. Então, visto aqui minhas bibliotecas, está piscando aí. Tem um borrãozinho aqui que eu estou tirando. Tirei, já que você não está vendo. Bibliotecas. Então, o zoom, ó, veja que eu trouxe ali ó, o zoom das bibliotecas que eu tenho. Tá? Essas bibliotecas que eu estou mostrando são bibliotecas padrão do Windows, ou seja, já vem na instalação do Windows. Eu posso removê-las e veremos que eu tenho a opção de criar outras bibliotecas. Então vamos lá, vamos colocar aqui como adicionar uma pasta às bibliotecas. Já caiu em prova isso aqui, tá ok? Então vamos lá, peguei a pasta aqui ZTE e eu quero que você observe, corta aqui para mim, para que eu possa dar o destaque aqui. Eu quero que você observe que essa pasta ela está em outra unidade de lógica que não é a padrão do Windows. O padrão do Windows, já falei que todos os arquivos do Windows estão no C. Essa aqui está vindo do E, tá? Da letra E. Então, ZTE, eu cliquei com o botão direito, e aí vamos lá. Então, está aqui a estrutura, cliquei com o botão direito, opção incluir na biblioteca. Pode jogar na tela para que eles vejam melhor ali. Incluir na biblioteca. E aí, nesse caso, eu estou incluindo a pasta ZTE na biblioteca músicas. Então, vamos lá. Incluindo. Olha aqui, ó. Então aqui ele está mostrando para você, pode deixar na tela, ele está te mostrando aí a pasta ZTE incluída na biblioteca músicas. Corta para mim que eu vou dar ênfase agora aqui. Aqui, músicas é a biblioteca músicas, tá? Biblioteca músicas. Pasta músicas? Não, na verdade um atalho para a pasta músicas. A pasta ZTE está armazenada dentro da biblioteca músicas? Lembre-se, não. Bibliotecas não armazenam. Permitem gerenciar. De onde eu estou aqui das bibliotecas, eu posso gerenciar o conteúdo da pasta ZTE. Mas saiba que ela continua lá no seu local de origem, lá na letra E, né, na unidade lógica E. Posso criar atalho dentro das bibliotecas para unidades removíveis, tipo pendrives, HD externos, unidades da rede. Obviamente, como ele não move para dentro das bibliotecas, eu só vou ter acesso a esses arquivos se, e tão somente se, aquela unidade estiver conectada, tá ok? Fica a dica para você. Então joga para a tela, enquanto eu apago aqui, jogou, criamos a biblioteca ZTE. Criar agora uma nova biblioteca. Então o que eu fiz? Eu simplesmente inseri uma pasta anteriormente, né, em uma biblioteca que já existia. Agora eu estou criando uma nova biblioteca. Veja que os passos são semelhantes. Eu vou clicar com o botão direito na pasta que eu pretendo criar a biblioteca. Incluir na biblioteca. Só que agora, ao invés de incluir numa biblioteca que existe, veja, lá embaixo a última opção, criar uma nova biblioteca. E aqui, corta para mim que eu vou dar uma dica importante para você. Quando eu crio uma nova biblioteca, isso aqui é uma forma, tá, gente, de criar a biblioteca. A biblioteca vai ser criada por padrão, veja o nome da pasta aqui, ó, chipset. Então, a biblioteca que eu vou criar, aqui eu estou criando a biblioteca, ó, criar a biblioteca, ela vai ser criada por padrão com o nome da pasta que deu origem. Então, o que eu vou ter lá na estrutura de bibliotecas? Eu vou ter a pasta bibliotecas e dentro um atalho para a pasta chipset. Então, a pasta, né, a biblioteca que vai ser a biblioteca em si vai ter o nome de chipset. Então, biblioteca chipset, atalho para a pasta chipset. Então, vejamos como é que vai ficar isso aqui. Agora eu vou mostrar aqui bem direitinho. Ó. Pode colocar na tela.
Jogou na tela, olha aí, ó, como é que fica. Então eu tenho aqui, como eu disse, a biblioteca chipset. Embaixo eu tenho um atalho para a pasta chipset. Lembrem-se que ele mostra aqui, né, o D ali, ó, de onde essa pasta vem, tá ok? Então fica a dica. Vamos para questões. Questões. O Windows 7, por meio de bibliotecas, permite ao usuário reunir arquivos de diferentes pastas em um mesmo local. Certo? Sem movê-los às pastas de origem. Perfeito. Pode anotar isso no seu caderno como um conceito de bibliotecas. Está perfeito. Joga para a tela. Outra questão. Julgue o item seguinte relacionado a conceitos de organização, de segurança e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. As bibliotecas, no Windows 7, gerenciam os arquivos, mas não os armazenam, embora tenham a capacidade de monitorar as pastas que contêm os itens, permitindo que os arquivos sejam acessados e organizados de várias maneiras. Perfeito, mesma coisa do outro, só que disse de uma maneira diferente. Certinho? Essa aqui parece um pouco mais complicada, a questão do ano passado. Olha só, considere que um usuário de login João José, é o nome do usuário, tá? Esteja usando o Windows Explorer para navegar no sistema de arquivos de um computador com o ambiente Windows 7. Considere ainda que, enquanto um conjunto de arquivos e pastas é apresentado, o usuário observe na barra de ferramentas do Windows Explorer as seguintes informações: bibliotecas, documentos, projetos. Então, já pegou aqui? Esse cara está acessando a biblioteca documentos. Dentro da biblioteca documentos tem um atalho para a pasta projetos. Corta para mim. Antes de continuar lendo a questão, eu já vou enfatizar o seguinte: atalho para a pasta projeto, atalho para a pasta documentos. Eu já pergunto para vocês, a pasta documentos está armazenada na biblioteca documentos? Aí você vai gritar aí, não, Jeff, você já falou 10.000 vezes que as bibliotecas não armazenam nada. Então, joga para a tela e vamos continuar lendo a questão. Nessa situação, é mais provável que tais arquivos e pastas estejam contidos no diretório C, bibliotecas, documentos, projetos, que no diretório C, usuários, João José, documentos, projetos. Item errado. Por quê? Porque não tem nada armazenado na biblioteca. Veja, toda essa história, esse lá, só para falar isso. Ó, o que ele está vendo está armazenado nas bibliotecas, e não lá no local onde deveria. Ele colocou, inclusive, o caminho correto. Onde é que está armazenado? Volta. E aí nós vamos olhar justamente agora esse item que ele abordou na questão, que é a barra de endereços do Windows Explorer, tá? Só enfatizando aí que é a barra de endereço. Então veja aí que está piscando. E aqui, por acaso, eu estou também nas bibliotecas. Então, vamos continuar a análise aí da barra de endereços. Dá uma olhada. Eu acessei um caminho, bibliotecas, documentos, concursos. E eu quero mostrar a você essa setinha aí, ó, que está bem destacada aí para você. Essa seta aí, quando eu clico, ele exibe as subpastas da pasta ali, né? Corrente, por exemplo, concursos. Lógico, só vai exibir subpastas e só vai ter a seta, na verdade, se a pasta tiver subpasta. Se ela não tiver, não vai aparecer a setinha, tá? Fica a dica. Então, a partir dali eu posso acessar, caso eu queira, por exemplo, ali a pasta provas, né? Um exemplo, que é uma subpasta dela. Eu posso clicar no nome de uma pasta na própria barra de endereços. Então, veja só. Eu posso ali, ó, clicar no documentos. Então, veja que eu estou navegando, a princípio, dentro da pasta concursos. Se eu clicar em documentos, eu ativo a pasta documentos, tá ok? Então fica a dica para você aí sobre esse uso da barra de endereços aqui do Windows Explorer. Vamos continuar? Vamos continuar. E aí, passou. Agora eu vou arrastar arquivos dentro do Windows Explorer. Corta para mim aqui. E aí você vai olhar aqui, você vai observar, nós já falamos que letras seguidas de 2 pontos são as unidades lógicas. Então o C eu já falei que é a unidade lógica padrão do Windows, né, a raiz do Windows. E o D, uma outra unidade lógica, um outro disco, um particionamento do disco, tanto faz. E aí o que eu vou fazer? Quero que você preste bem atenção nessas imagens, depois você reveja aí, se for o caso. Tá? Então, observe, pode deixar aqui comigo. Eu tenho uma pasta a pasta B. E aí eu quero que você se atente que essas duas pastas, as duas pastas estão na unidade lógica C. Enquanto a pasta X está em outra unidade lógica. Beleza? Então, a partir dessa análise, nós vamos ver agora o seguinte. Pode cortar para a imagem aí, para que a galera veja a imagem.
Eu vou pegar um arquivo, tá vendo o arquivo aí que está na pasta A? Nós vamos pegar esse arquivo, corta aqui para mim. Nós vamos pegar esse arquivo depois, no próximo bloco. Agora não, já já.